Bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo. Nós viemos aqui, nesse lugar, porque nós queremos mais de Deus, porque nós queremos honrar a Deus, porque Deus é bom e porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. E nós queremos que o Senhor nos abençoe com mais da graça dEle, mais entendimento do amor dEle, com mais compromisso nosso com Ele, que no nosso coração transborde devoção, amor, busca por Ele e somente por Ele. Todas as demais coisas virão disso. Amém? Pessoal que está em casa também, se estiver me ouvindo aí, nós vamos ter um tempo de adoração, tá bom? Fiquem à vontade para expressar seu amor ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã aqui. Vivemos esses tempos, Senhor, mas o Senhor não muda, Pai. O Senhor é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, Senhor. O teu nome eu louvarei, sempre o louvarei. Não há nome grande como o teu. Exaltarei teu nome, exalto, exaltarei teu nome, exalto. Exaltarei teu nome, exalto, exaltarei teu nome, exalto. O teu nome eu louvarei, o teu nome eu a
exaltarei teu nome, exalto, exaltarei teu nome, exalto. Exaltarei exaltarei teu nome, exalto. Esqueceram como bate palma, né? Louvo a ti, o Filho de Deus Pai. Louvo a ti, pois tu me perdoaste, ó Deus, Senhor, tu és digno de louvor. Adoro a ti de
a ti. Louvo a ti, o Filho de Deus Pai. Louvo a ti. Digno de louvor, adoro a ti de coração. A minha vida entregarei, a ti darei o meu amor, a ti darei o meu amor, o meu amor. Grande amor, grande amor. Em meu lugar, grande amor, curaste a minha dor, ó Deus, Senhor, tu és digno de louvor, adoro a ti de coração, a minha vida entregarei, a ti darei o meu amor, a ti darei o meu amor, o meu amor, o meu amor, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Tu és a fonte de todas as coisas, Senhor. Restaura-nos, Senhor, para ti. Vem sobre nós, Senhor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus.
fogo em meu coração. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração. Resistirei. Quero mais de ti, Deus. Recebe a nossa oração, Senhor, nessa manhã. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Nós precisávamos ontem, nós precisamos hoje, nós vamos precisar amanhã. O Senhor é a fonte de tudo, Senhor. Não deixe que nosso coração se perca, Senhor, nas circunstâncias, nos desafios, nos sonhos. Resgata o nosso coração nessa manhã, ó Pai. Revela a face de Cristo sobre nós. É tudo sobre o teu amor, Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo no coração e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Mais de ti, Deus. Mais de ti, Deus. Esperamos em ti, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Renova o nosso coração, Senhor. Renova o nosso coração, Senhor. Afasta os ídolos, Senhor. Mais de ti, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Você que está em casa, se estiver sentado, pode levantar um pouquinho. Estica a perna.
É impossível não lembrar que nessa hora é aquela hora que ficava uma bagunça aqui, né? Por causa do cafezinho. Era um blá, blá, blá. E levava 5 minutos para tomar o café, mais 5 minutos para conseguir vocês ficarem em ordem. Eu estou em dúvida qual que eu prefiro agora, porque é mais fácil continuar assim, direto. Mas eu sinto falta do cafezinho, para a gente dar um oi. Então, dá uma olhada para o lado aí, de longe, se você já viu quem está aí. Dá uma piscadinha assim, né? Porque não dá para ver nem se está sorrindo. Não dá para ver nada. Eu aqui de cima fico cego, praticamente, para a reação de vocês. Daí eu tomei uma decisão que eu vou sempre achar que está ótima a pregação, porque não dá para saber se vocês estão gostando ou não, se vocês estão entendendo, acompanhando, enfim. Muito bom estar juntos mais uma vez, né? Como comunidade de Jesus, celebrar e cantar canções. Não sei se com máscaras, eu estou em dúvida até se a gente tem visitantes hoje. Se tiver, sejam bem-vindos. Deus os abençoe, um prazer, um privilégio ter vocês conosco. Nós estamos com uma série sobre a comunidade de Jesus e nós vamos continuar numa segunda etapa dessa série agora. Na primeira etapa nós falamos bastante da dificuldade de como as pessoas veem a igreja visível, aquela que tem nome, CNPJ, e às vezes como a gente fica envergonhado pelas atitudes que nós fazemos e que outros fazem em nome da igreja. Mas nós também vimos como a igreja é preciosa para Jesus. E como ele sabia que seria assim no mundo, a partir da igreja sendo formada 2000 anos atrás. O joio e o trigo correriam juntos. E nós não temos responsabilidade direta com como as pessoas vão nos entender e nos ver, né, no sentido de que, se nós estivermos fazendo aquilo que é nossa responsabilidade, não é nossa responsabilidade resolver os problemas de entendimento das pessoas. Porque quando nós fazemos algo ruim como igreja, quem critica ou quem vê de uma forma ruim o papel da igreja, ela tem razão. Mas muitas vezes nós falamos também, não é só sobre isso. A igreja não necessariamente será bem vista, porque muitas vezes ela vai falar de um evangelho que é loucura para o mundo. E o mundo vai querer dizer o seguinte: olha, isso é ultrapassado. Nós temos a sabedoria hoje. Veja os grandes feitos que nós temos na engenharia. Veja os grandes feitos que nós temos hoje na medicina. E vocês ainda estão continuando, como eu vi uma vez, a seguir um curandeiro. Alguém já chamou Jesus de curandeiro na sua frente? Na minha já. E nós temos tentado aproveitar as palavras de Paulo em 1 Coríntios para ver o valor da igreja e a realidade do evangelho de Jesus nesse sentido. E o que é que tem para nós aí como igreja, né? E o que nós podemos fazer. Eu quero começar dizendo o seguinte: nós vamos hoje no capítulo 2 de Coríntios, tá bom? Não sei se você percebe, mas em nós há sempre uma facilidade de nós nos perdermos em relação até à nossa própria vida cristã. Claro, eu falo isso de uma maneira genérica, e uma maneira genérica onde grande percentual das pessoas pode estar numa situação assim muitas vezes. O que é isso? Nós temos facilidade para se perder na religião, ao invés da relação com Deus propriamente dita. E nós confundimos, né, a nossa relação com Deus com as coisas que nós fazemos com Deus e para Deus. E isso macula a nossa identidade. E isso é um desvio da intenção original de Deus, que é que as coisas aconteçam a partir de um profundo entendimento e relacionamento com Ele, em primeiro lugar. Então nós começamos a confundir o que nós fazemos com aquilo que nós somos. É como se a gente estivesse transformando algo que é de Deus em algo nosso. Então aí a comunidade de Jesus se torna assim: o que é que nós gostamos mais, o que é que nós preferimos mais, entende? Qual é a cor das paredes? Isso é mais importante do que o centro da mensagem. Há uma outra facilidade em nós também ao longo do tempo, que é se acomodar com as coisas como elas são, ou se acomodar com o básico. Eu já sei que Jesus é meu Salvador, isso está bom para mim. Eu não quero me comprometer mais, eu não quero me aprofundar mais, eu não quero me envolver mais do que isso. As pessoas talvez não falem isso, mas o comportamento delas revela esse tipo de pensamento. Isso acontece conosco também.
E pode ser assim, né, naquela coisa de igual o monitor cardíaco, né, uma fase da vida, outra fase. Uma outra coisa que acontece conosco, que também é possível, é que nós passamos a nossa vida cristã muitas vezes na superficialidade. Paulo fala isso em outros lugares, quando ele diz: eu não posso trazer para vocês o bife, né? Se eu convidasse vocês para um churrasco, maravilhoso, aquele churrasco, e vocês viessem para o churrasco, e você olhasse para a churrasqueira, e tem uma baita de uma picanha, no jeito, e você chega babando, e eu falo para você: não, você vai comer só aquele mingau ali de aveia que eu preparei. Você vai ficar chateado, não? Mas era uma realidade. Mas por que eu não posso comer a picanha? Olha, porque você só come mingau o tempo inteiro. Seu estômago não está pronto para comer uma picanha. Se eu der a picanha para você, não vai fazer efeito, você vai passar mal. Vai atrapalhar mais do que ajudar. É mais ou menos essa relação que Paulo faz. Então, essa é uma outra coisa que acontece com a nossa vida também, muitas vezes. Na nossa formação, na nossa experiência com as Escrituras, com a igreja visível, muitas vezes acontece que nós passamos a vida sem nos aprofundarmos na pessoa de Cristo e nas Escrituras. E aí Paulo diz em algum trecho desse capítulo, ele fala também: olha, eu tinha coisas fantásticas para dizer para vocês. Ele não fala aqui do leite, né, diretamente, mas eu preciso que vocês sejam cristãos firmes, ele fala, espiritualmente sadios, maduros. Conseguem perceber isso? Então, essas situações fazem sentido para vocês? Vocês percebem isso também? Algumas vezes, já perceberam na sua vida? Gente, isso não é difícil de perceber. Eu tenho algum tempo de caminhada cristã e já estudei bastante coisa, mas há momentos na minha vida que eu percebo também que eu parei de procurar me aprofundar mais em Deus, na relação com Ele, no entendimento dEle, no conhecimento dEle. Eu me satisfiz, comecei a ficar satisfeito, talvez até com a experiência que eu já tenho de vida cristã, no sentido de caminhada, né? E aí você compara, tem gente que ainda está começando agora, então dá aquela impressão que você está meio, eu estou bem, você começa a comparar do jeito errado, né? Comparar você com outros, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é uma coisa que acontece na convivência da igreja. Eu vou ler com vocês o trecho de Salmos, meu Deus, onde eu fui agora, né? Coríntios capítulo 2, mas eu vou ler num trecho aqui da Mensagem, que é uma outra versão das Escrituras, porque eu achei esse texto bem mais agradável para o nosso propósito de hoje, tá bom? Então, talvez você não tenha a mensagem aí em português, eu vou ler para você alguns trechos dessa carta. Vamos orar primeiro. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui na Tua Palavra. Há algo muito singelo, Senhor, nesse texto, que nós gostaríamos de aprender do Senhor nessa manhã. E eu peço que o Teu Espírito Santo nos guarde, guarde o nosso coração, Senhor, para que a palavra chegue e seja recebida, Pai, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 2 primeiro. Paulo falando aos coríntios, né? Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez em que os visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus. É uma linguagem diferente, né? É para dizer o que Deus está fazendo, um grande movimento de Deus. Ele cria um clímax, né? Tipo, presta atenção, deixa eu começar a contar para vocês o que Deus está fazendo. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem Ele é. Vou repetir. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem Ele é. De maneira pura e simples. Depois, falei de Jesus e do que Ele fez. O Jesus crucificado. Versículos 6 ao 10, Paulo continua um pouco mais para frente. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar. Ele falando dos apóstolos, ele e dos apóstolos. Nós temos uma sabedoria para ser compartilhada, desde que vocês estejam espiritualmente firmes. O que Paulo está falando aqui é no sentido de fundação, de fundamento. Paulo não tem interesse nenhum que a igreja vá para essa palavra eu já escutei muito esses tempos hoje em dia, negócio de coaching, né? Next level. Você já ouviu isso em alguma propaganda aí? Levanta a mão se você já ouviu. Eu quero levar você para o next level. Aí solta uma música.
R$500 o curso. Aí você compra. Aí você faz, não vai para o next level, coisa nenhuma. Né? Não é assim que funciona. Não é só dar um pulo para o next level. Next level existe, tá bom? Paulo está dizendo aqui. Eu tenho sabedoria, mas vocês precisam estar firmes no fundamento. Porque senão vocês vão se tornar sábios, que são tolos. Sábios na maneira do mundo, sabem muita coisa, conhecem muita coisa, mas lá no profundo não há essa relação verdadeira com Deus, ativa, real, dinâmica. Paulo quer estabelecer as coisas na ordem correta. O que mais que ele diz aí? Não se trata de sabedoria popular propagada por supostos especialistas que estarão obsoletas em um ano. Paulo também não quer que os irmãos comecem a vida cristã deles sem ser com Jesus, e sim com sabedoria humana e baseada no convencimento. Nossa, como aquele homem fala bem, eu vou ouvir ele. Simplesmente nesse nível. Paulo deseja que eles tenham uma experiência com o Cristo ressurreto. E ele abre mão de toda a sua capacidade retórica, sua capacidade como orador, a sua capacidade de falar bem, qualquer que seja ela, né? E ele decide de uma forma pura e simples, como ele diz. Ele diz mais: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, se te parece, né? Ele está dizendo, se parece a vocês uma nova mensagem, ela não é, ela é a mais antiga das mensagens. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Que em outros textos que vocês conhecem bem de Paulo, né? Antes da fundação do mundo, Deus está com esse jogo, com esse plano em ação. Ele vem executando esse plano. E em Cristo há esse ápice, é o momento onde tudo é revelado. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Eles não sabem. Não é por sabedoria humana, nós vimos isso nos outros episódios, lembra? Não é por sabedoria humana, não são os sábios, os sofistas, os intelectuais daquela época, e haviam muitos, que vão decifrar o que é o reino de Deus, ou o que é o plano eterno de Deus. Também não é pela religião simplesmente, como os judeus pensavam, eu tenho um longo histórico, eu sou o povo que Deus resgatou do Egito, eu sou o povo com quem Ele caminhou durante séculos, eu sei o que é uma relação com Deus. Lembra-se da mulher samaritana conversando com Jesus, vê Ele como um profeta e pergunta, os judeus dizem que o lugar de adoração é ali, e nós dizemos que é aqui, Senhor, qual é o lugar de adoração? O que Jesus responde? Vem a hora, e já chegou, porque eu já cheguei. Jesus gostava de falar em mistérios às vezes, né? Vem a hora e já chegou. E a mulher ficou meio dando uma viajada no primeiro momento. Ele diz que, quais são os adoradores verdadeiros? Aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Se você pegar essa música que nós cantamos hoje aqui, eu acho engraçado, porque eu tive essa impressão quando eu cantei ela também desde o ensaio. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não é legal você canta isso? Canta, não há outro lugar onde eu quero estar. Aí você já está pensando aqui, já olha para as paredes, eu amo esse lugar. Aí ele pega e quebra tudo, né? E fala, do que em teu amor, do que em teu amor. Não é a respeito do lugar físico, não é a respeito do conhecimento, e também não é a respeito da sua experiência religiosa de longa data. Não é isso que determina uma relação com Cristo, ou com Deus, através de Cristo. É uma relação onde você entra na compreensão mais profunda do Evangelho. A obra está feita, está consumado. A vivência do Evangelho é resultado do que Cristo fez e não tem uma vírgula da sua participação e da sua colaboração. A obra de Deus é toda feita através de Cristo. E tudo que nós fazemos advém, é resultado dessa obra de Cristo. Há um progresso na vida cristã em direção à santificação, à profundidade com Cristo, a mudança de hábitos, a transformação da vida, mas tudo parte da obra concretizada de Cristo na cruz, flui de lá, é a partir de lá. E como eu falei no início, nós temos uma tendência que é humana, por parte ainda da nossa natureza caída,
de vir e mexe e tentar colaborar para termos créditos e méritos com Deus. É ou não é? Olha direitinho. Não pense que nenhuma vez na sua vida você não se achou um pouquinho mais justo porque você frequentava as reuniões com assiduidade, porque você servia na igreja de alguma forma. Nós temos que cuidar do nosso coração o tempo inteiro com relação a isso. Vamos seguir aqui. O que Paulo diz? Do contrário, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida designada por Deus. Claro, o melhor da religião da época e o melhor do governo da época, o mais sábio, o mais bem formado, não enxergaram, porque não é por esses meios. E se eles tivessem enxergado, Paulo diz, eles não teriam crucificado o Senhor. E aqui está a prova, não é por esses meios que Cristo é revelado a nós. Por isso temos esse texto das Escrituras, ele diz, ninguém jamais ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante. Tudo que você ouviu na sua vida não se compara, nunca irá se comparar ao Evangelho. Nunca. Tenha isso no seu coração, nada é comparável. Se você começar a ouvir vozes que dizem que não é bem assim, ou que dizem que há coisas melhores, preste atenção, não existe algo comparável ao Evangelho. O Evangelho precede a vida na terra. O Evangelho precede a criação da terra, como algo criado por homens e mulheres no mundo e na sociedade, por melhor que sejam. Não há uma crítica aqui ao que nós criamos como seres humanos, até como nós vimos. Deus é que capacita e nos dá o talento para criar as coisas. Não é esse o problema. É a questão de prioridade, é a questão de valor. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas vocês, você em casa, vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Deus tem salvado a sua vida e quer salvar a sua vida. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça. É o Espírito de Deus que faz com que um evangelho maluco aos olhos humanos se torne algo de grande valor para cada um de nós. Paulo coloca ainda no resto do capítulo 2, nós não vamos ler tudo agora, mas ele continua dizendo que a relação do Espírito de Deus conosco é de grande valor, é precioso demais. Deus, no seu Espírito, resolveu compartilhar conosco a si mesmo. Há em cada um de nós, no nosso processo de voltar a Deus através de Cristo, de render nossas vidas a Ele, de reconhecer quem Ele é. Nós cantamos tanta coisa sobre isso também hoje, né? Adoro a Ti de coração, a minha vida entregarei, a Ti darei o meu amor. Não são palavras soltas, são palavras de entrega. Quando nós oramos mais de Ti, Senhor, quero mais de Ti, nós estamos dizendo, Senhor, que o Teu Espírito encontre em nós espaço para nos levar ao next level, para nos levar à frente. Mas é a partir do Teu Espírito. É uma atitude de gratidão com relação ao Evangelho. É uma atitude de gratidão com relação à comunidade de Jesus. Deus, obrigado pela Tua obra em mim, que me coloca na comunidade de Jesus. Eu sei que ela não é perfeita, mas ela é e tem que ser e deve ser a comunidade daqueles que entendem que o Evangelho foi oferecido em Cristo. E que não é meu mérito, não é eu fazer uma prova, não é eu demonstrar nada que me permite estar debaixo dessa graça, mas é me render como eu sou e como eu estou, e me juntar ao plano de Deus eterno que Ele está realizando em Cristo. Eu quero terminar aqui já, indo para o final, só chamando a atenção então para 4 coisas, talvez para você gravar mais. A primeira delas é que Jesus vem primeiro. Paulo fala claramente nesse texto, Jesus vem primeiro.
Eu gostaria de frequentar uma comunidade de Jesus, onde quando eu entro e eu participo, eu vejo que Jesus é primeiro. Você gostaria também? É isso que me atraiu quando eu comecei a participar do movimento Vineyard, por exemplo. Porque eu via esse coração, eu não via perfeição, eu via esse coração, eu via essa intenção. Os valores e as práticas estavam enraizadas em demonstrar Jesus primeiro. Essa é a razão dessa comunidade existir, para dar oportunidade a outros de talvez terem a mesma experiência, de entrarem num ambiente simples, informal, porém não menos organizado. Não é abandonar a excelência, nem na parte musical, nem nos serviços. O cafezinho é sempre bom, né, Isa? Não tem cafezinho ruim porque Jesus vem primeiro. É cafezinho bom porque Jesus vem primeiro. E nós fazemos o melhor que nós podemos fazer. Mas nós não queremos interferir com a ação de Deus na vida das pessoas, seja no louvor, seja na palavra. Nós queremos fazer isso com confiança plena, como Paulo diz, eu fui até vocês, e eu não queria que vocês aprendessem Jesus como outras coisas são ensinadas no mundo. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. Eu queria que vocês aprendessem pela proclamação de quem Jesus é, Jesus primeiro, da sua obra na cruz, e aí eu quero sentar e ver Deus operar na vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo, Jesus primeiro. A outra coisa que esse texto fala, então, é que a mensagem é mais importante que a forma, como eu acabei de falar. É mais importante do que a forma. Não vamos cair em tentações de fazer mecanismos malucos para que haja um convencimento, entre aspas, maior das pessoas. As pessoas começam a ficar alimentadas, elas entram num ciclo de eventos, num ciclo de... A gente fala em inglês de pushes, né, de coisas que tem que se ficar empurrando para as pessoas sentirem que elas fazem parte da comunidade de Jesus, quando elas deveriam saber que elas são parte da comunidade de Jesus, de dentro para fora, do coração, porque têm uma relação com Deus e são fundamentadas no que Deus fez. De novo, não significa abandonar a excelência, não significa abandonar boas ideias, é uma questão de valor, de prioridade. A mensagem, ela é mais importante que qualquer forma. Basta você olhar a história. Nós praticamos hoje a vida comunitária de uma certa forma, tranquilo. Ela era praticada de outra há 100 anos atrás. Ela era praticada de outra 200 anos atrás. Ela era praticada de outra 1000 anos atrás. Ela era praticada de uma outra forma 2000 anos atrás, quando ela começou. Mas a mensagem continua sendo a mesma e mais importante que qualquer forma cultural ou momentânea de expressar essa fé. Tem uma frase do N.T. Wright, um teólogo que eu gosto muito, que ele diz assim sobre esse texto, né? Paulo mesmo sem recorrer a artifícios retóricos típicos de oradores, era muito comum isso naquela época, ele estava, aliás, nesse sentido, competindo com vários caras muito bons de oratória. Os coríntios amavam sentar assim em plateias e ficar ouvindo os grandes pensadores. Paulo diz... N.T. Wright fala sobre Paulo, mesmo sem recorrer aos artifícios comuns daquela época, o coração, a mente e a vida das pessoas eram mudadas. Era isso que Paulo esperava. E é isso que nós queremos servindo ao Senhor como comunidade de Jesus, é ou não é? Que o coração, a mente e a vida das pessoas sejam mudadas, integralmente. Não há sentido, nós não queremos um clube ou uma associação social, né, um tipo de organização social apenas. A existência da igreja é para adorar ao Senhor em primeiro lugar, é o primeiro dever da igreja. Aliás, por isso nós estamos aqui todo domingo, né? As pessoas às vezes falam, para que todo domingo? Eu falei, cara, na verdade tinha que ser todo dia. Deus é digno da nossa adoração todo dia. Isso é o mínimo que nós fazemos. Nós reconhecemos Ele. Se nós não tivermos nada para fazer, nós viemos aqui prestar culto a Deus, né? Prestar a nossa devoção, a nossa gratidão a Deus. Deus em primeiro lugar. Mas o resultado da presença de Deus concreto é o coração, a mente e a vida mudadas. Aqui cabe uma autoanálise de cada um de nós. Essa é a nossa realidade, nosso coração tem sido mudado, nossa vida tem sido mudada, a nossa mente tem sido mudada. Eu posso dizer uma coisa com vocês com toda sinceridade, talvez nós não tenhamos sempre aqui conseguido oferecer a melhor forma de apresentação ao longo dos anos.
mas eu posso com segurança dizer que a palavra foi pregada. A palavra foi pregada, muitas vezes de forma literal, lida pelo menos. E só isso já é suficiente diante de Deus para você começar a mudar seu coração. Será que você tem resistido ao que Deus está fazendo? Uma outra coisa aqui, né? Então eu falei a mensagem, a forma é mais importante, a forma é menos importante do que a mensagem. A mensagem é mais profunda do que se imagina, é outra coisa que Paulo fala nesse capítulo. Leia e releia em casa. Se você quiser ouvir no Spotify, tem a mensagem, essa Bíblia, a mensagem toda lida lá. Eu escutei lá várias vezes ontem, andando de bicicleta. Deve ter ouvido umas 10 vezes esse texto de 1 Coríntios 2. Deixa a palavra na sua cabeça, no seu coração, e você vai se aprofundando. Eu não vou entrar nesse mérito, é tema para uma outra mensagem, mas Paulo também está chamando a atenção quão profundo é. Não é coisa pequena o Deus Todo-Poderoso compartilhar do seu Espírito conosco e colocar à nossa disposição todo o poder. Poder aqui é capacitação, tá? Poder, eu posso. Não é poder de rainho, né? É poder de eu posso. É como eu falo, você pode fazer isso por mim? E você fala, não posso, eu tenho uma limitação física. Então você não pode. É esse poder. Não, eu posso. Pode fazer o churrasco para mim? Pode, Josias. Viu? E eu sei que ele pode. É poder. Está à nossa disposição. Cara, se não fosse pela graça de Jesus, tem dias que eu ia ficar muito depressivo. Como que eu posso saber que esse poder está à minha disposição e não aproveitar ele ao máximo? Isso deveria nos deixar, no mínimo, entristecidos. Não depressivos, porque a graça de Deus, Deus conhece a nossa natureza, Ele sabe das nossas limitações, mas deve levar nós a uma reflexão. Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso para conhecê-lo melhor. E conhecendo o melhor, gente, o resultado é na vida do próximo. Na minha vida, então na vida do próximo. Na vida da comunidade. Na saúde da igreja visível. Está tudo relacionado à vida melhor da comunidade de Jesus. Eu queria terminar com essa parte aqui, nós estamos no nosso limite também. Toda mensagem das Escrituras, quando apresentada, ela nos deixa a um ponto de decisão. E cada um de vocês hoje está num ponto de decisão. Independente da sua caminhada de vida. Se você tomou uma decisão com Jesus no passado, você precisa continuar mantendo firme seus olhos nele, pela fé, né, e caminhar com ele. Talvez essa mensagem seja para você pensar em uma renovação com Deus. Deus, eu me lembro dos primeiros dias e, sei lá, eu tenho abandonado esse caminho. Pode ser sido até, você pode culpar até a pandemia, se você quiser. Na verdade, eu nem ligo. Como diz, eu não me importo. E eu acho que Deus não se importa, até porque Ele conhece as suas traquinagens, as minhas desculpas. Agora, se você sinceramente para dizer, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero renovar meu compromisso contigo, é algo que você pode fazer hoje, como reação a essa palavra. Talvez está tudo bem na sua vida, então continue se aprofundando. Saiba que você não chegou ainda no limite, no next level, do que Deus pode e quer fazer na sua vida. Não chegou. Eu não cheguei, você não chegou. Tem mais. Nunca se satisfaça com o básico da fé cristã. Não faça isso. Se você ficar só com o básico da fé, você vai se tornar um religioso, pode se tornar um religioso muito bom. Mas Jesus também pode dizer que nunca te conheceu, né? Talvez se você continuar no básico, você vai ficar muito dependente quando as coisas vão bem aqui. Sabe aquela pessoa que ainda não entendeu profundamente o Evangelho, sai de uma reunião ou de um culto e fala, hoje não falou muito comigo. Hoje o louvor não estava tão bom. Mas nem sabia que era para você, irmão, o louvor. Pensei que era para Deus, né? Pensei que a palavra era para proclamar a palavra em si, a palavra de Deus, e não para necessariamente te alegrar. Se a palavra for pregada e nós saímos daqui entristecidos pelo Espírito, isso é um grande ganho. É salvação para nós. Vamos ficar de pé para a gente orar junto e finalizar? Não se satisfaça com o básico da fé. Começa com Cristo primeiro, Cristo crucificado. Depois, uma relação com Deus.
está à sua disposição. Eu sei que a gente fraqueja, gente. Acredite em mim. Que a gente fica insatisfeito, que a gente fica chateado, a gente fica, como é que se fala, meio dormente. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, eu oro para que nós... Pai, eu oro para que Teu Espírito, mais uma vez, assim como a primeira vez, fale conosco, Senhor. Fale conosco. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tu és aquele que revela a verdade do Evangelho e revela Cristo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem sobre nós. Nós oramos, Senhor, por renovação no nosso coração nessa manhã. Cada um aqui, Senhor, que necessita, Senhor, eu me junto em orações com eles, Senhor. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ninguém aqui nesse local, ou assistindo, ou em casa, se torne dormente na Tua presença, Senhor. Indiferente a Ti, Senhor. Queime em nosso coração, Senhor. Acende em nós um fogo, Senhor. Que haja quase nenhuma intenção de resistirmos, Senhor. Eu estou dando aqui uma chance para nós, na nossa dificuldade, Senhor. Algo que comece a mexer conosco, que vá nos levando, sim, a um ponto onde nós não queremos resistir e onde nós nos entregamos a Ti, Senhor. Só o Senhor pode operar isso com verdade, Senhor, em realidade, Senhor. Faz por nós, Senhor, como a Tua mensagem foi para os Coríntios, Senhor. Faz isso em nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Opera em nós essa mensagem, Senhor, da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana, que você tenha um domingo, um feriado bom com Deus. Agradeço mais uma vez se há alguém nos visitando. Não sei se vocês são visitantes. Sim? Deus abençoe vocês. De máscara é difícil, né? Podia ser um grande amigo e você ia estar chateado comigo. Falou, o cara não me reconhece mais, né? E queria dizer a você, se você não tem um compromisso com Jesus, se você nunca disse, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor em minha vida, eu quero andar contigo, você precisa fazer isso. E nós estamos à disposição, eu estou à disposição aqui, ao final, com pandemia ou sem pandemia, você fica ali longe, eu fico aqui perto, a gente conversa. Se for um compromisso com Cristo que você ainda não tem, nós podemos orar com você e te ajudar nisso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pessoal de casa, tudo de bom aí para vocês também. Sentimos falta de vocês. Oramos para que em breve nós estejamos todos juntos. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.